O caminhoneiro recebe carta que revela segredo oculto de um passado esquecido. João Silva sempre viveu sob o ronco dos motores e o cheiro de estrada. 60 anos rodando as rodovias do Brasil, da fria Curitiba até o calor sufocante de Manaus. Ele tinha um rosto marcado pelo sol e um coração blindado por décadas de silêncio. Mas naquela manhã cinzenta, enquanto catava o correio de uma pequena pousada à beira da BR-101, a vida dele mudou numa fração de segundos. No meio das contas e das propagandas velhas, uma carta amarelada com sua letra desenhada à mão, meio torta. Uma caligrafia que ele reconheceu na hora. O nome no envelope era Joaquim, o pai que desapareceu da sua vida há 32 anos. O pedaço de papel tremia entre os dedos calejados de João enquanto ele lutava para entender. A carta não era só um pedido de desculpas qualquer. Era um último chamado, um grito sufocado pela dor do tempo. Joaquim dizia estar doente, lutando contra uma sombra silenciosa que o consumia. O coração dele, hesitou, balançando entre o veneno do passado e aquela fagulha de perdão que ele nunca admitira ter. Sem saber o que esperar, ele decidiu ir até a cidade onde o pai morava. Um lugar pequeno, esquecido nos mapas, tão distante quanto suas emoções mais profundas. A estrada parecia nunca acabar. A cada quilômetro, o peso da carta aumentava, como se os fantasmas do passado saltassem do papel para o banco ao lado do caminhão, ofegantes. Quando chegou, o silêncio foi esmagador. Perguntou nos poucos comércios e nas poucas casas, até que a notícia caiu como um raio. Joaquim tinha morrido um dia antes de João abrir a carta que mudaria tudo. O ódio congelou o corpo inteiro de João, e uma tristeza esmagadora tomou conta. Ele se viu sozinho no terreno vazio da pequena casa onde seu pai vivera. Lá dentro, entre móveis antigos e o cheiro forte de abandono, ele começou a revirar as coisas que sobraram. Foi quando encontrou o que jamais imaginava: uma caixa com várias cartas em... Uma revelação inesperada, como um tiro certeiro, mergulhou o cenário na dúvida. Seu pai mencionava um segredo oculto, algo que poderia mudar tudo o que João acreditava até ali. Um mistério que se abriu de repente, rasgando feridas que ele nem sabia que tinham existido. O silêncio tomou conta do quarto. O ar parecia pesar, eletrizado. João sentiu suas mãos trêmulas, o rosto queimando de emoção. Essa verdade inesperada jogava no chão tudo o que ele pensava sobre o passado. E agora? Tudo o que restava era a urgência de descobrir antes que fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o AU. Naquele silêncio pesado, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor, João sentiu o coração acelerar. As palavras sobre o segredo oculto queimavam em sua mente como uma fogueira incontrolável. Ele queria entender o que poderia ser que mudasse tudo. Mal sabia ele que aquele dia ainda aguardava mais surpresas. Com mãos trêmulas, João puxou a folha que continha o mistério. Mas justo naquele instante, algo fora do lugar chamou sua atenção. Um barulho, um som agudo, quase um grito, ecoou pela casa vazia. Ele se virou abruptamente, o coração em choque.
Os olhos se arregalaram ao ver uma figura familiar surgindo na porta. Era Sofia, a mulher que conhecera à beira da estrada, sempre tão gentil. "João!" ela exclamou, o rosto pálido como a lua. Eu preciso falar com você." A urgência na voz dela o atingiu como um soco no estômago. "O que está acontecendo?" "Oh!" ele gritou, o tom desesperado contagiante. Sofia hesitou. Parecia lutar com suas próprias palavras, como se algo pesasse em seu peito. "É sobre seu pai. Ele não estava sozinho quando morreu." Um calafrio percorreu a espinha de João. "Como assim? O que você quer dizer?" A mente dele girava, buscando explicações. "Eu soube, João. Ele tinha uma companheira, uma mulher chamada Luísa. E antes de morrer, ele confessa em cartas que você também é filho dela." As palavras dela bateram com força, como um trovão. Você é irmão de alguém." As revelações pareciam uma tempestade. João mal conseguia respirar. Irmão? Ele sempre acreditou que Joaquim o deixara, que a dor da ausência era produto de um homem covarde. Agora, ela desmoronava como castelo de cartas. Não pode ser. Ele nunca mencionou nada disso." Ele se arrependeu, João. As cartas, as dele, não eram só para você. Havia um destino, um legado, algo que ele carregou até o fim. Sofia respondeu, os olhos dela carregados de compaixão e angústia. João sentia o chão sumir sob os pés. Era tudo um grande engano. Ele tinha um irmão? E se ele existisse, onde estaria? Por que Joaquim nunca falou sobre isso? Perguntas multiplicavam-se, martelando na cabeça como um tambor ensandecido. Mas antes que pudesse processar tudo, Sofia continuou, a voz agora mais firme. "E mais, você precisa saber, a mulher que cuidava dele, Luísa, ela tem informações sobre você, sobre o seu passado também. Ela está disposta a se encontrar com você, mas precisa de coragem. Ela acha que tem o direito de te contar a verdade." João mal podia acreditar. Um novo destino se desenhava diante de seus olhos. Sentiu um nó se formar na garganta novamente. Essa reviravolta, esse irmão cujo nome ele ignorava, pulsava como uma verdade vivida em outro coração. "E onde ela está?" perguntou, quase implorando. "Ela mora em Ouro Preto. Quando você pode ir?" O tempo parecia expandir e contrair. A ideia de ir até Novo Horizonte e conhecer Luísa, a mulher que poderia mudar tudo, fazia o coração de João pulsar com desespero e esperança. "Agora!" ele respondeu quase sem pensar. "Preciso saber." Enquanto se lançava naquela nova jornada, a energia pulsante da estrada chamava. O verdadeiro legado de Joaquim ainda estava à sua espera. A revelação, no entanto, deixava no ar a dúvida inquietante. O que mais ele não sabia sobre seu pai? A estrada da descoberta estava apenas começando, mas João sentia que o caminho seria mais tortuoso do que jamais imaginara. O que existe debaixo das camadas do passado? O que mais se esconde nas sombras? João mal conseguia processar tudo que Sofia acabara de dizer. A ideia de ter um irmão era como um sonho confuso e, ao mesmo tempo, terrivelmente real. A urgência da situação empurrava João para frente, mas o tempo parecia se arrastar enquanto ele tentava organizar os pensamentos. O que mais seu pai poderia ter escondido? Enquanto estava perdido nessa confusão, uma verdade gritante se num espaço vazio na casa de Joaquim. Sofia interrompeu seus devaneios. "João, temos que ir até Ouro Preto.
Agora mesmo, a ansiedade na voz dela tinha peso. Havia algo mais, e ele podia sentir. O caminhão estava a poucos passos, mas Audrey, amiga de Sofia, esperava com um olhar incomum. João, não é só isso? Ela começou, hesitante, como se estivesse cortando uma carne crua. O que mais? João rosnou, a frustração explodindo. Me diga tudo! Audrey olhou para Sofia, como se elas compartilhassem um segredo que ele não era digno de saber. Vem comigo, João. Eu preciso mostrar algo. A tensão era palpável. As palavras delas pareciam formar um labirinto que envolvia sua mente. Eles entraram na casa de Audrey, um lugar mais simples, mas acolhedor, as paredes adornadas com fotos de família. É sobre Luísa! A voz de Audrey tremia enquanto ela puxava uma caixa debaixo da mesa. Quando Joaquim morreu, ele deixou algumas cartas para Luísa, além das que ele enviou para você. João ficou paralisado. Sua cabeça girava e o chão parecia desaparecer. O que essas cartas têm a ver com isso? A sua voz quase soava indiferente, mas a ansiedade vibrava como uma sinfonia. Luísa não é apenas a mulher que cuidava dele. Os olhos de Audrey brilhavam, iluminando um canto da sala. Luísa é a sua mãe. Um silêncio ensurdecedor envolveu a sala. O impacto das palavras abalou João, como se um furacão tivesse passado por ele, deixando apenas destroços. Não! Como assim? Ele balbuciou, buscando respostas que não vinham. Luísa, sua mãe? Ele sempre acreditou que só tinha essa figura ausente, essa sombra que o seguia. Luísa era apaixonada por Joaquim, mas ele a deixou por razões que as cartas vão explicar. Ela teve que ir embora, e quando você nasceu, ele disse que não poderia assumir. E João estava perdido. A ideia de uma mãe, de ter uma história que ele nunca soube, o consumia. Cada camada do mistério estava se desdobrando, mas a raiva e o abandono voltavam como um eco distante. Sofia tocou seu braço, trazendo João de volta à realidade. É por isso que Luísa quer te encontrar. Ela espera que você a perdoe, que possa entender o que aconteceu. Mas algo dentro dele se agitava como um vulcão prestes a explodir. E se ela não for mesmo minha mãe? E se tudo isso for uma mentira? Antes que alguém pudesse responder, o celular de Sofia vibrou. Ela olhou rapidamente e o rosto dela empalideceu. É a polícia! Temos que ir! João sentiu a adrenalina disparar. O que aconteceu? Sofia não respondeu, apressando-se para fora da casa. Alguém sabe da sua busca, João. Precisamos descobrir quem está atraindo atenção para você. Ele nunca sentiu tanto medo na vida. A ideia de que sua busca por respostas estava chamando a atenção da polícia era aterradora. Mas o que exatamente haviam descoberto? A estrada, a verdade por trás da carta e agora essa questão inesperada com Luísa se entrelaçavam em um único emaranhado. Conforme a noite caía, os três se dirigiram para o carro. O peso da incerteza formando uma nuvem escura acima deles. Com a verdade asfixiante sobre sua origem à frente, João sentiu uma mistura intensa de emoções. A jornada para Ouro Preto agora era mais do que um simples reencontro. Era uma corrida, uma fuga e uma busca por algo que talvez fosse melhor deixar perdido. O que mais se revelaria nessa busca?
Teria Luísa as respostas que ele tanto desejava, ou apenas mais perguntas debaixo da camada já tão pesada de sua vida? Enquanto a adrenalina pulsava em suas veias, João, Sofia e Audrey correram para o carro. O que acabara de acontecer era mágico e aterrorizante ao mesmo tempo. E se Luísa fosse mesmo sua mãe? E se ela tivesse mentido? E se essa história fosse uma armadilha? Ainda imerso em seus pensamentos, viu um lampejo de movimento. Uma sombra na estrada. "Sofia, para!" ele gritou, mas era tarde demais. O som de um impacto ecoou pela noite. O carro parou abruptamente. O coração de João pulou uma batida. Ele se virou para trás. O que foi isso? A ansiedade crescia. Sofia, pálida e tremendo, desceu do carro. Ele a seguiu, a mão já na porta. Preparado para o pior, o ossado! Um homem jazia na estrada, puxando-se para cima, uma expressão de dor e confusão em seu rosto. João percebeu que não era um estranho qualquer. Era um homem de terno escuro, um valor que emanava autoridade. "Meu Deus, você está bem?" perguntou Sofia, a voz cheia de preocupação. O homem respirou pesadamente, uma mão na perna, onde o tecido rasgado mostrava sangue. Ele piscou, tentando esclarecer a visão, antes de encará-los. "Vocês estão procurando por Luísa, certo?" Suas palavras cortaram o ar. João trocou olhares perplexos com Sofia e Audrey. "Sim, mas como você..." João começou, mas o homem interrompeu. "Ela está em perigo. Vocês têm que ir." Sua voz era urgente e poderosa, mas havia algo sombrio em seu olhar. "É um erro, um grande erro, procurar por ela. Vocês não sabem a verdade." João ficou paralisado. O nó na garganta ficou mais apertado. "Que verdade? O que ela esconde não é o que vocês imaginam. O seu passado está ligado a muita dor, traição e violência." Ele forçou as palavras, a expressão dele uma mistura de dor e determinação. "Que tipo de violência?" A frustração crescia em João. Este não era o momento para enigmas. "Só me diga!" O homem fechou os olhos, como se estivesse pesando as palavras. "O segundo filho de Joaquim. Ele não está salvo. E não apenas isso, seu pai." As palavras ficaram sufocadas na garganta do homem. A verdade parecia bem na ponta da língua, mas ele hesitou, a expressão dele indicando que sabia o que significava levar esse fardo. Então, na fração de um segundo, uma sombra se movia atrás dele. João o viu antes que Sofia e Audrey se virassem. Uma figura alta, encapuzada, emergindo do escuro. A tensão cresceu no ar. O homem gritou e, em um movimento rápido, se levantou, realmente ferido, tentando se afastar. "Corra! Agora!" ele gritou. O pânico tomou conta e todos começaram a correr. João sentiu instintivamente que o perigo era real. As pernas pareciam pesadas, mas a adrenalina era sua única companhia. As batidas de seus corações se misturavam ao som de passos, a figura encapuzada o seguindo de perto. Depois de alguns minutos de corrida desenfreada, eles pararam atrás de um carro abandonado na calçada. O silêncio ensurdecedor os envolveu, mas logo foi quebrado por um gemido familiar. Era o homem que caíra na estrada, sua voz agora uma sombra. "Luísa é uma vilã, João." As palavras fugiram dos lábios dele, carregadas de dor e revelações. "Cuidado com ela, você não sabe o que está prestes a descobrir." E nesse instante, o chão se abriu sob os pés de João. A revelação ressoou como um trovão em sua mente. Luísa, a mulher que ele sempre procurou, era uma vilã? O que isso significava para tudo o que ele acreditava?
Ele estava quase prestes a desmoronar sob o peso desse novo entendimento, quando, com um movimento rápido, a figura encapuzada emergiu. João viu sua roupa negra brilhar sob as luzes da rua. Mas o que mais fez seu coração parar foi o rosto que foi revelado com o movimento. Era familiar, notório e a última pessoa que ele esperava encontrar. Você? O grito estourou da garganta dele, as memórias começando a se misturar num caos de sentimentos. O que você está fazendo aqui? Os olhos da figura brilharam com uma mistura de emoções, raiva, dor, mas principalmente uma determinação inabalável. Almeida, o próprio nome que teria que encarar em seu passado. João, é hora de encarar a verdade. E com essas palavras, a noite tornou-se mais escura, mais densa e carregada de mistério. O que ele acreditava até então se despedaçava, e uma nova corrida estava apenas começando, mas desta vez era contra o tempo e contra todos os fantasmas que ainda habitavam seu passado. João ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. Almeida, a última pessoa que ele esperava ver, estava ali, diante dele, com aquele olhar intenso que deixava claro que sabia mais do que estava diz. Ele perguntou, a voz tremendo. Eu estou aqui para te proteger, João. Almeida respondeu, enquanto a figura encapuzada se aproximava mais. Luísa não é quem você pensa que é. Você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. A brisa noturna parecia congelar o tempo e João sentiu uma onda de desconforto. Proteção de quem? E que verdade é essa? As palavras saíram como um grito contido. O homem que caiu na estrada gemia ao fundo e a figura encapuzada sorria. Um riso que gelava os ossos. Não consigo ficar aqui! Ele exclamou, um tom irônico na voz. Ela é perigosa. A conexão entre vocês dois é mais complicada do que você imagina. Desde quando você se preocupa com minha vida? João estava a ponto de explodir. Todas as inseguranças, todas as frustrações, tudo se acumulava como um vulcão prestes a entrar em erupção. Seus olhos se fixaram em Almeida, sentindo raiva, dor e confusão ao mesmo tempo. O passado é mais sombrio do que você suspeita, João. Almeida respirou fundo. E você não é apenas filho de Joaquim. Luísa, ela não é a única com quem Joaquim teve um relacionamento. Há mais filhos. A revelação caiu sobre João como um peso insuportável. Mais filhos? Ele mal conseguia acreditar nas palavras que saíam da boca de Almeida. As peças do quebra-cabeça se espalhavam e a dor de um novo abandono começava a microspirar. Sim, e eles estão em perigo. Joaquim tomou decisões que acabaram colocando todos vocês em risco. Você não é só um filho dentre muitos, João. Você é... O papá. Você é o papá. Parte de algo muito maior. As palavras de Almeida pareciam um eco distante e ameaçador. João queria perguntar mais, mas a figura encapuzada avançou, portando diálogo. O rosto permaneceu oculto, mas a atmosfera ao redor mudou. O ar ficou pesado, como se alguma coisa estivesse prestes a se revelar. Você não deve saber tudo isso, disse a figura, a voz baixa e ameaçadora. Isso irá destruir você. Destruir ou liberar? João sentiu um frio na barriga, mas em sua mente, uma chama de resistência começou a acender. Ele não poderia deixar que outra dor o dominasse. Ele precisava saber. Nesse instante, Almeida deu um passo adiante,
colocando-se entre a figura encapuzada e João. Você não pode parar o que está prestes a acontecer. Ele precisa saber. É a única opção. A tensão entre os dois homens irradiava como um campo elétrico carregado de emoções. Mas, antes que qualquer um pudesse reagir, um carro apareceu à distância. Os faróis cortando a escuridão como raças de luz atual. Sofia e Audrey voltaram, a expressão de pânico em seus rostos. O que aconteceu aqui? Sofia gritou ao avistar a confusão. Fuja! É uma armadilha! Almeida gritou. E o chão sob eles parecia desmoronar. O carro fez um barulho ensurdecedor ao parar, e a figura encapuzada começou a recuar, preparando-se para desaparecer nas sombras. Sofia se virou para João, os olhos arregalados com medo. O que está acontecendo? Você está bem? Ela estava prestes a se lançar em direção a ele, mas algo a deteve. A figura encapuzada olhou diretamente para João. E neste momento o reconhecimento e o horror se misturaram. Você não pode fugir da verdade, João, sussurrou, a voz mais baixa e ardente. Luísa é a conexão entre todos nós. O que ela sabia sempre foi algo que você deveria ter descoberto. E, de repente, tudo fez sentido, mas ao mesmo tempo parecia ainda mais confuso. A sensação de que o chão estava se abrindo sob os pés de João tomou conta. O que exatamente significa tudo isso? Ele tinha irmãos. E Luísa não era apenas uma lembrança do passado. Seus sentimentos oscilavam entre a euforia e o desespero. Não! Gritou, em um misto de raiva e medo. Diga o que ela esconde, quem ela realmente é. Essa necessidade de entender o que estava acontecendo se tornou imprescindível. Mas já era tarde. A figura se virou e desapareceu na escuridão, deixando João com a sensação de que uma nova e temida revelação se aproximava, transformando sua vida mais uma vez e tornando tudo ainda mais complexo. João! Sofia chamou, mas ele já não a escutava. A revelação estava ecoando em sua mente como um tambor enlouquecido. O que mais ele teria que enfrentar? O que é sobre sua vida real? João ficou paralisado, o coração batendo forte no peito. Almeida, a última pessoa que ele esperava ver, estava ali, diante dele, com aquele olhar intenso que deixava claro que sabia mais do que estava dizendo. A tensão era palpável, como um cabo de aço prestes a se romper. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz tremendo. Eu estou aqui para te proteger, João. Almeida respondeu, enquanto a figura encapuzada se aproximava mais. Luísa, não é quem você pensa que é. Você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. A brisa noturna parecia congelar o tempo, e João sentiu uma onda de desconforto. Proteção de quem? E que verdade é essa? As palavras saíram como um grito contido. O homem que caiu na estrada gemia ao fundo, e a figura encapuzada sorria. Um riso que gelava os ossos. Não consigo ficar aqui, ele exclamou, um tom irônico na voz. Ela é perigosa. A conexão entre vocês dois é mais complicada do que você imagina. Desde quando você se preocupa com minha vida? João estava a ponto de explodir. Todas as inseguranças, todas as frustrações, tudo se acumulava como um vulcão prestes a entrar em erupção. Seus olhos se fixaram em Almeida, sentindo raiva, dor e confusão ao mesmo tempo. O passado é mais sombrio do que você suspeita, João. Almeida respirou fundo. E você? Você não é apenas filho de Joaquim. Luísa,
Ela não é a única com quem Joaquim teve um relacionamento. Há mais filhos. A revelação caiu sobre João como um peso insuportável. Mais filhos? Ele mal conseguia acreditar nas palavras que saíam da boca de Almeida. As peças do quebra-cabeça se espalhavam, e a dor de um novo abandono começava a microcospir. Sim, e eles estão em perigo. Joaquim tomou decisões que acabaram colocando todos vocês em risco. Você não é só um filho dentre muitos, João. Você é parte de algo muito maior. As palavras de Almeida pareciam um eco distante e ameaçador. João queria perguntar mais, mas a figura encapuzada avançou, cortando o diálogo. O rosto permaneceu oculto, mas a atmosfera ao redor mudou. O ar ficou pesado, como se alguma coisa estivesse prestes a se revelar. Você não deve saber tudo isso, disse a figura, a voz baixa e ameaçadora. Isso irá destruir você. Destruir ou liberar? João sentiu um frio na barriga, mas em sua mente uma chama de resistência começou a acender. Ele não poderia deixar que outra dor o dominasse. Ele precisava saber. Nesse instante, Almeida deu um passo adiante, colocando-se entre a figura encapuzada e João. Você não pode parar o que está prestes a acontecer. Ele precisa saber. É a única opção. A tensão entre os dois homens irradiava como um campo elétrico carregado de emoções. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um carro apareceu à distância, os faróis cortando a escuridão como raios de luz. Sofia e Audrey voltaram, a expressão de pânico em seus rostos. O que aconteceu aqui? Sofia gritou ao avistar a confusão. Fuja! É uma armadilha! Almeida gritou, e o chão sob eles parecia desmoronar. O carro fez um barulho ensurdecedor ao parar, e a figura encapuzada começou a recuar, preparando-se para desaparecer nas sombras. João! Sofia chamou, mas ele já não escutava. A revelação estava ecoando em sua mente como um tambor enlouquecido. O que mais ele teria que enfrentar? O que sobre sua vida real? A figura encapuzada hesitou, mas antes que pudesse desaparecer, um chamado cortante rompeu o ar. Esperem! Era a voz de uma mulher, carregada de autoridade. Ela se aproximou, surgindo das sombras, e João ficou paralisado ao reconhecer. Era Luísa. Não havia mais dúvidas. Ela se aproximava, com uma expressão de determinação. João, você não pode ir! Sua voz ecoou na noite, cheia de desespero genuíno. Você precisa saber a verdade, mas não desse jeito. O cenário virou um turbilhão. O olhar de João alternava entre Luísa e Almeida, a confusão dentro dele crescendo como um furacão. Você? Você é a culpada por tudo isso? O questionamento saiu de seus lábios como um golpe. Não, não é assim. Tem mais. Você precisa entender o que realmente aconteceu. Luísa implorou, o desespero em seus olhos perturbando a segurança que ele pensou ter. Nesse instante, uma luz estourou atrás dela. E o que parecia ser uma fração de segundos era uma eternidade de revelações expostas. A figura encapuzada, agora em franca luz, revelou seu semblante. Era nenhum outro senão o próprio Joaquim. Pai! Gritou João, as palavras ecoando como um grito no meio da noite. A revelação desfez tudo o que ele acreditava. Você está vivo? A expressão de Joaquim era uma mistura de dor e resolução. João, eu nunca quis que você soubesse, mas a história de nossa família é mais complicada do que vocês podem imaginar. O estômago de João revirou. O que seria a verdade que eles tanto guardaram por tanto tempo? Ele olhou para Luísa, depois para Almeida e finalmente para Joaquim. O mundo dele se desfez em frações de segundos
E com isso, a incerteza pairava no ar. Onde estavam todos os fios que ligavam essa teia de mentiras e segredos? Agora você precisa decidir, João. O que você vai fazer? Joaquim perguntou. As palavras pesadas como âncoras, desafiando a própria essência do que João pensava saber. E enquanto as sombras dançavam ao derredor deles, João percebeu que a resposta, assim como sua vida, nunca seria simples. E a única coisa certa era que a revelação estava apenas começando, e uma tempestade estava prestes a se instalar. João ficou paralisado, o olhar fixo em Joaquim. Tudo que ele acreditara se despedaçava. Leva-os uma fração de segundos para processar que estava diante do pai, ainda vivo, mas com um toque sombrio. João, você não tem ideia do que está acontecendo. Joaquim disse, a voz pesava, carregada de segredos. O olhar de Luísa tremeu. O que você vai descobrir pode ser mais devastador do que imagina. João sentiu um arrepio na espinha. Ele não queria ouvir, mas a necessidade de saber lhe era insuportável. Como você pode estar aqui? Por que não me procurou? Sua voz saiu rouca, quase fraca. Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma explosão estrombosa ecoou pela noite. Um carro, encostado mais adiante, pegou fogo, iluminando tudo ao redor com chamas brilhantes. O clarão refletiu os rostos dos presentes, destacando a tensão e o medo. A figura encapuzada parecia se importar ainda menos. Isso não é nada. Você não sabe quem está atrás de você, gritou, antes de desaparecer na escuridão. João sentiu um calafrio. O quê? Quem? Ele gritou, mas já era tarde. O homem que estava caído na estrada começou a se levantar, apoiando-se com dificuldade. Sua aparência estava mais fraca e o olhar dele transmitia pânico e necessidade. Você não deve estar aqui. Eles vão te encontrar. A voz dele estava quase suplicante. E quem exatamente? João estava em um mar de perguntas não respondidas. A realidade parecia inversa, como se estivesse preso dentro de um pesadelo. Porque ela não é quem diz ser. Luísa é uma criminosa, João. Ela te usou todos nós. O homem respirou fundo, os olhos se arregalando. A verdade é que seu pai estava tentando te proteger. O impacto das palavras foi como uma facada. O quê? Como você ousa falar dela assim? João se sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Ele olhou para Luísa, que agora parecia assustada, quase vulnerável. Você não sabe, João. As malas, a grana que Joaquim perdeu. Luísa estava envolvida com um cartel. Ela foi a razão do desaparecimento, do sumiço dele. E agora você também está na mira. As palavras explodiram como um vulcão. João olhou para Joaquim, buscando alguma explicação. Isso pode ser verdade? Você a conheceu? Você usou ela também? Joaquim hesitou, e a expressão dele mudou. Havia dor e arrependimento misturados. Não sou um inocente, João, mas eu só queria que você estivesse a salvo. Não sabia que ela se tornaria o que virou. Luísa, agora, sem expressão, balançou a cabeça. Isso não é verdade. Tudo o que fiz foi por amor. Eu nunca quis que você sofresse por isso. Amor? José quase riu, o gosto amargo na garganta. Você destruiu toda a minha vida. Como eu poderia acreditar em você? O homem deslizou para perto, segurando a terna. Vem mais, não é só isso. Joaquim não é o único a ter outros filhos. A verdade sobre sua mãe, isso é mais profundo. Chega! Eu não aguento mais! João gritou, superando o pavor.
A sua realidade estava desmoronando e a confusão se transformava em raiva e desespero. Que verdade! Que mais vocês estão escondendo de mim? Ha! O homem respirou fundo, levando todos a uma espiral de tensão e dor. Quando ele ia abrir a boca, o chão sob os pés de João pareceu tremer, um barulho forte. E ele percebeu que atrás deles as sombras se moviam novamente. Um novo carro se aproximou, as luzes cortando a escuridão. Ninguém se mexeu. O silêncio era ensurdecedor até que uma figura saltou do veículo. Não, você não pode! Era a voz de quem ele já conhecia, uma figura familiar. Era Sofia. Os olhos dela piscavam para eles, cheios de urgência. João, estou tão aliviada que você está aqui. Foi por isso que voltei. Luísa, ela não é apenas criminosa. Ela está relacionada à sua mãe. E é mais. João sentiu o chão se abrir sob ele novamente. As revelações eram muitas. E a conexão se tornava cada vez mais complexa. O que você quer dizer? Mas um grito cortou a noite. Um grito agudo e desesperado. Não era um único grito. Eram vários. Era a cantoria de um passado que ele nunca quis ouvir. E a noite começou a desmoronar em emoções confusas, interligando vidas de maneira inesperada. A situação se intensificava e, ao mesmo tempo que João ansiava por respostas, o peso da dúvida o empurrava de volta para a escuridão. Qual seria a verdade a respeito de Luísa e sua mãe? Havia mais filhos? Mais segredos? No espelho daquele momento, João percebeu que a busca por respostas estava apenas começando e a verdadeira tempestade ainda estava por vir. João respirou fundo, tentando processar a enxurrada de revelações. A presença de Sofia era um alívio, mas as últimas palavras ecoavam em sua mente como um grito no escuro. Luísa estava ligada à sua mãe? E a sombra de Joaquim ampliava as tensões em seu peito. João, precisamos sair daqui! Sofia insistiu, puxando-o pela mão, mas ele estava preso em sua confusão. Olhou para Joaquim, que parecia tão distante, e depois para Luísa, que agora tinha o olhar perdido. Mas antes que eles pudessem se mover, uma nova luz surgiu. Era ofuscante, iluminando a cena e revelando o que antes estava nas sombras. João se virou, os músculos tensos, quando um carro da polícia apareceu, sirene sem parar. A tensão no ar crescia como um balão prestes a estourar. Todos no chão! Gritou um dos policiais ao sair do carro, apontando a arma. A rápida transformação deixou todos em estado de choque. Não, não é isso que parece! Luísa gritou, levantando as mãos. A moldura da cena se estremeceu. Cada um dos presentes parecia congelado, em um misto de medo e confusão, com a adrenalina aumentando a cada segundo. Você se entregou, Luísa. Sabemos sobre você e Joaquim. O policial retrucou, e naquela hora, João sentiu o chão se abrir novamente. O fardo da verdade estava pesando. O chão sob seus pés não era mais seguro. A ideia de que a mãe que ele sempre buscou poderia ser uma criminosa estava quase além da compreensão. Eu não sou como eles pensam. Luísa sobressaiu, a voz mais baixa, quase um sussurro. Mas a verdade estava começando a se tornar clara, seus segredos começando a escorregar para a luz. O homem que caíra na estrada
ainda se recuperando, esboçou uma tentativa de se levantar. Ela não é a vilã, não é? Ele começou a falar, mas o policial não deu ouvidos. O clima estava pesado e a dúvida começava a surgir novamente. João olhou para sua volta. Luísa, o que você está escondendo? Sua própria voz tremia, a confiança se desenrolando como um novelo. Você precisa ouvir, é sobre sua mãe. E então um tiro ecoou. Um som curto, seguido do estrondo do vidro quebrado. O corpo de Luísa caiu em um colapso repentino, como se o tempo tivesse parado. Não! João gritou, lágrimas misturando-se com adrenalina. O mundo à sua volta se tornava uma névoa de pânico. Cada rosto parecia confuso, mas a derrapada de Luísa contra o chão quebrava sua sanidade. O caos se dissolveu em gritos. Sofia tentou correr em direção a Luísa, mas João a segurou, a mente dele girando. Não, fique aqui. Você não entende. Eu preciso ajudar. Mas ele não deixava. Precisava pensar. Precisava decidir. Pessoalmente, estava dividido entre correr ou lutar. Almeida se posicionou ao lado de Joaquim e sussurrou. Ela não pode morrer, não assim! E esse comentário cortou como uma faca. Havia algo nos olhos de Almeida, um misto de medo e revelação. Como se ele soubesse mais do que estava deixando escapar. Foi você? João se virou, acusando o veneno nas palavras. Você estava com ela o tempo todo? Você, who knows? A voz dele era cortante, mas o desespero estava começando a moldar seu pensamento. Você sabia. Não é o que você pensa. Almeida tentou se defender, mas João não queria ouvir mais mentiras. O grito de Luísa subiu do chão, um lamento profundo. Um frio profundo começou a escalar pela espinha de João. Eu sou sua mãe, João. As palavras dela cortaram a confusão, como um raio. Ele ficou paralisado, não conseguindo respirar. Eu sou a mulher que você sempre procurou. O tempo parecia parar. João sentiu o choque vibrar por todo o seu corpo. O quê? Era tudo o que conseguia dizer. As verdades começaram a se desenrolar em sua mente, cada peça se encaixando. Você nunca esteve sozinha. Eu sempre estive por trás das sombras. E agora não posso deixar que eles levem você. João balança a cabeça. A noção de que Luísa poderia ser sua mãe era um golpe que ele nunca poderia ter previsto. Então, um novo barulho. Mais alguém saiu do carro da polícia. E com isso, uma nova reviravolta. Uma mulher se destacou entre os uniformes. Era uma imagem que João reconheceu imediatamente. Sua mãe. João, ela gritou, tristeza em seu olhar. Eu juro, você não sabe o que está acontecendo. Agora a confusão estava total. As palavras de Luísa e a presença de sua mãe se misturavam num turbilhão. Ele estava entre duas verdades opostas, prestes a quebrar como vidro. O passado e o presente colidiam, e a realidade que ele conhecia estava se desfazendo em pedaços. João não sabia em quem acreditar. A conexão começava a se desvanecer, como um eco distante. Tudo que agora sentia era a urgência de descobrir qual era a verdade. Com um conflito se formando à sua frente, ele percebeu que estava ali, em meio a uma tempestade, e que a maior revelação ainda não tinha aparecido. O que mais se escondia sob a superfície? O que o futuro segurava? João respirou fundo, tentando processar a enxurrada de revelações.
A presença de Sofia era um alívio, mas as últimas palavras ecoavam em sua mente como um grito no escuro. Luísa estava ligada à sua mãe? A sombra de Joaquim ampliava as tensões em seu peito. João! Precisamos sair daqui! Sofia insistiu, puxando-o pela mão. Mas ele estava preso em sua confusão. Olhou para Joaquim, que parecia tão distante, e depois para Luísa, que agora tinha o olhar perdido. Mas antes que eles pudessem se mover, uma nova luz surgiu. Era ofuscante, iluminando a cena e revelando o que antes estava nas sombras. João se virou, os músculos tensos, quando um carro da polícia apareceu, sirenes sem parar. A tensão no ar crescia como um balão prestes a estourar. Todos no chão! Gritou um dos policiais ao sair do carro, apontando a arma. A rápida transformação deixou todos em estado de choque. Não! Não é isso que parece! Luísa gritou, levantando as mãos. A moldura da cena se estremeceu. Cada um dos presentes parecia congelado, em um misto de medo e confusão, com a adrenalina aumentando a cada segundo. Você se entregou, Luísa! Sabemos sobre você e Joaquim! O policial retrucou, e naquela hora, João sentiu o chão se abrir novamente. O fardo da verdade estava pesando. O chão sob seus pés não era mais seguro. A ideia de que a mãe que ele sempre buscou poderia ser uma criminosa estava quase além da compreensão. Eu não sou como eles pensam. Luísa sobressaiu, a voz mais baixa, quase um sussurro. Mas a verdade estava começando a se tornar clara. Seus segredos começando a escorregar para a luz. O homem que caíra na estrada, ainda se recuperando, esboçou uma tentativa de se levantar. Sua aparência estava mais fraca, e o olhar dele transmitia pânico e necessidade. Você não deve estar aqui. Eles vão te encontrar. A voz dele estava quase suplicante. E quem exatamente? João estava em um mar de perguntas não respondidas. A realidade parecia a inversa, como se estivesse preso dentro de um pesadelo. Por que ela? Ela não é quem diz ser. Luísa é uma criminosa, João. Ela te usou. Usou todos nós. O homem respirou fundo, os olhos se arregalando. A verdade é que seu pai tinha te tentado proteger. O impacto das palavras foi como uma facada. O quê? Como você ousa falar dela assim? João se sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Ele olhou para Luísa, que agora parecia assustada, quase vulnerável. Você não sabe, João. As malas, a grana que Joaquim perdeu. Luísa estava envolvida com um cartel. Ela foi a razão do desaparecimento, do sumiço dele. E agora, você também está na mira. As palavras explodiram como um vulcão. João olhou para sua volta. Luísa! O que você está escondendo? Sua própria voz tremia, a confiança se desenrolando como um novelo. Você precisa ouvir! É sobre sua mãe! E então, um tiro ecoou. Um som curto, seguido de estrondo do vidro quebrado. O corpo de Luísa caiu, e um colapso repentino, como se o tempo tivesse parado. Não! João gritou, lágrimas misturando-se com adrenalina. O mundo à sua volta se tornava uma névoa de pânico. Cada rosto parecia confuso, mas a derrapada de Luísa contra o chão quebrava sua sanidade. O caos se dissolveu em gritos. Sofia tentou correr em direção a Luísa, mas João a segurou, a mente dele girando. Não! Fique aqui! Você não entende, eu preciso ajudar. Mas ele não deixava. Precisava pensar, precisava decidir. Pessoalmente, estava dividido entre correr ou lutar. Almeida se posicionou ao lado de Joaquim e sussurrou. Ela não pode morrer!
Não assim! E esse comentário cortou como uma faca. Havia algo nos olhos de Almeida, um misto de medo e revelação, como se ele soubesse mais do que estava deixando escapar. Foi você! João se virou, acusando o veneno nas palavras. Você estava com ela o tempo todo? Você? Não é o que você pensa! Almeida tentou se defender, mas João não queria ouvir mais mentiras. O grito de Luísa subiu do chão, um lamento profundo. Um frio profundo começou a escalar pela espinha de João. Eu sou sua mãe, João! As palavras dela cortaram a confusão como um raio. Ele ficou paralisado, não conseguindo respirar. Eu sou a mulher que você sempre procurou. O tempo parecia parar. João sentiu o choque vibrar por todo o seu corpo. O quê? Era tudo o que conseguia dizer. As verdades começaram a se desenrolar em sua mente, cada peça se encaixando. Você nunca esteve sozinha. Eu sempre estive por trás das sombras. E agora não posso deixar que eles levem você. João balança a cabeça. A noção de que Luísa poderia ser sua mãe era um golpe que ele nunca poderia ter previsto. Então, um novo barulho. Mais alguém saiu do carro da polícia. E com isso, uma nova reviravolta. Uma mulher se destacou entre os uniformes. Era uma imagem que João reconheceu imediatamente, sua mãe. Ela gritou, tristeza em seu olhar. Eu juro, você não sabe o que está acontecendo. E agora a confusão estava total. As palavras de Luísa e a presença de sua mãe se misturavam num turbilhão. Ele estava entre duas verdades opostas, prestes a quebrar como vidro. O passado e o presente colidiam, e a realidade que ele conhecia estava se desfazendo em pedaços. João não sabia em quem acreditar. A conexão começava a se desvanecer como um eco distante. Tudo o que agora sentia era a urgência de descobrir qual era a verdade. Com um conflito se formando à sua frente, ele percebeu que estava ali, em meio a uma tempestade, e que a maior revelação ainda não tinha aparecido. João! A mulher se aproximou, o rosto assombrado. Eu vim te salvar, você não pode ir com ela. Seu olhar estava cheio de medo e intensidade. E de repente ela se virou para Luísa. Você não tem o direito de se aproximar dele. O coração de João disparou. O que você quer dizer? Ele olhava para a mulher, que afirmava ser sua mãe, e para Luísa, que estava caída ali frágil. A mulher engoliu em seco. Luísa não pode ser sua mãe. Ela é uma estranha. Você sempre foi meu filho. Um silêncio pesado pairou sobre o grupo. As palavras dela o atingiram como um golpe. O impacto do que havia dito era como uma explosão. Diante dele, tudo se tornava confuso e incerto. Olhou para Luísa e depois para a mulher que se dizia sua mãe. Você não sabe a verdade, Luísa exclamou, levantando-se lentamente, o olhar ardente. Eu sou parte da história de João, de um passado que ele não pode ignorar. E do que você está falando? João estava apenas tentando entender, a confusão misturando-se com uma doer crescente. Ele só queria saber quem era, quem ele realmente era. Então, com o estalo, tudo virou um redemoinho. A mulher que dizia não ser Luísa cobriu-lhe o rosto. Ela não era apenas uma mãe. Ela estava lá toda a vida dele. O que mais estava por trás? Para que o mar que lhe julgava calmo agora se tornava uma tempestade? Sofia, retornando ao seu lado, olhou de uma para outra. Qualquer que seja a verdade, temos que sair agora. Ela estava certa. A intenção dela era clara, mas João sentia que tudo estava se desdobrando de uma forma aterrorizante. O peso das próximas revelações pesava de forma esmagadora. O que ele faria agora?
o que significava realmente essa conexão entre Luísa e sua mãe. Tudo o que sabia, tudo o que sentiu, tomou uma reviravolta angustiante. Lágrimas escorreram de suas bochechas enquanto João enfrentava essas verdades amargas. Ele precisava de respostas, mas as perguntas pareciam se multiplicar. Ele se virou para Lopes, os olhos dela ocultando o mistério. E, no fundo de um mar de confusões, a única certeza permanecia. As sombras ainda estavam à espreita, e a tempestade estava longe de acabar. João sentiu o impacto das palavras de Luísa vibrar em seu coração. Ele olhou para ela, depois para sua mãe, que estava apenas a alguns passos de distância. Aquela confusão, aquela tempestade de emoções parecia deixar tudo ao redor em câmera lenta. O que era verdade? Quem eram realmente essas mulheres que o chamavam de filho? Ele se sentia preso em um labirinto de mentiras e segredos. Você está mentindo, João gritou, a voz ecoando com raiva e dor. As duas estão mentindo. João, escute! Luísa exclamou, levantando as mãos. Eu só queria te proteger. Você precisa saber a verdade sobre a sua mãe. A expressão de sua mãe endureceu e a adrenalina parecia pairar no ar. Por que você nunca me contou sobre ela, Luísa? Por que você me escondeu o que realmente é? João olhou para ambos, sentindo suas emoções borbulharem como um vulcão prestes a entrar em erupção. O som das sirenes aumentava a distância. Era o momento. Toda a vida dele estava prestes a desmoronar, e nunca se sentiu tão vulnerável e sombrio. O acúmulo de emoções era quase insuportável. O peso da verdade que estava tão perto, mas ainda invisível. Eu te amo, João. Luísa gritou. E eu fiz o que fiz por amor. Sempre acreditei que um dia você teria que saber o que realmente somos. Mas e se isso não for amor? João desabafou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o pânico tomava conta. O que é amor quando vem envolto em enganos? O calor do momento era como fogo. Ele sentiu uma onda de desespero. Estava prestes a se dividir entre duas vidas, duas verdades. Antes que pudesse pensar, uma série de tiros estourou e o mundo virou um redemoinho. As luzes da polícia acenderam o ambiente. No chão! Um policial gritou e Sofia instantaneamente se jogou ao chão. João hesitou, sem saber em quem confiar. Luísa e sua mãe também estavam no chão, a tensão aumentando. Não, por favor, eu só queria ver o meu filho. Luísa alcançou João, mas ele se afastou, o choque cortando qualquer impulso de abraçá-la. As vozes se misturavam, gritos, ordens e a sirene continuava o wail. Alguém, diga o que está acontecendo! A mãe dele gritou desesperada. João olhou para ela. Você é minha mãe? Ou não? A dúvida penetrava em suas palavras. O homem caído na estrada começou a se levantar, arrastando-se para o grupo. É hora de descobrir! Você tem que ver a verdade! O homem gritou, e quase como um mantra repetido, essa ideia começava a reverberar pelos pensamentos de João. Antes que ele pudesse pensar em uma resposta, o policial se aproxima. Saia da frente! Todos em posição! A tensão aumentava, e uma onda de medo e adrenalina assolava João. Ele olhou para a frente e para os lados, tentando encontrar uma saída. Vocês não entendem! Luísa gritou. Todo o meu passado, todo esse tempo, eu estava tentando proteger vocês dois. Protegê-los? João retrucou, sua voz intensa. Ou esconder a verdade? O silêncio preenchia o ar, e ele sentiu que a vida dele havia mudado para sempre. Com um último respiro profundo, ele olhou para o céu. Se você é minha mãe, então me diga a verdade, agora! Nesse momento, sua mãe deu um passo à frente, o olhar firme e decidido. João, eu fui forçada a ir embora, a me separar de você.
Eu te amo. Mas naquela época era perigoso. Luísa hesitou e a tensão explodiu. E se os dois estivessem certos? João, precisamos terminar isso. Frisou. O olhar de Luísa fixou-se em João, abrindo um novo capítulo. A cena sempre com a polícia se aproximando. Cada movimento parecia em câmera lenta. É tudo um grande engano, murmurou ele. E na confusão de emoções, o chão sob seus pés se ergueu. João sentiu o peso da verdade voltar a ameaçá-lo. Mas essa vez algo mudara. Ele respirou fundo e decidiu. Chega de segredos! Chega de mentiras! E assim, enquanto as luzes da polícia piscavam, enquanto o passado e o futuro se debatiam em sua mente, João fez um movimento audacioso. Ele decidiu enfrentar o que estava por vir de forma honesta, sem medo, pronto para descobrir não só a verdade de sua história, mas também quem ele realmente era. E enquanto a noite caía, com o peso da vida em seus ombros, ele soube que tudo iria mudar, para sempre. Então, se você chegou até aqui, não pode deixar essa história passar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é urgente. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui.